já fazia uns anos, essa que é a verdade, né? Principalmente a Cristina, mas a Estela também, e eu acompanhando com maior acuidade o trabalho. De repente, essa exposição fez-se, né? De tanto conversar, de tanto dialogar, ela aconteceu. Eu acho que ela foi para muitos mesmo uma exposição muito relevante, uma exposição importante. Eu acho que ela trouxe assim, um grau de novidade, né? Ao mesmo tempo um grau de novidade e, de outro lado, uma intensidade de trabalho, né? Que eu achei importante. Vou esperar todos chegarem, né? O EP, imagina, o Gerardo e todos os outros. Então, Mariana, eu queria manifestar essa alegria de todo o nosso time aqui da Múltiplo, né? De um ou de outro, mas de todos nós, com o resultado dessa exposição, né? Como você ocupou a galeria e como a gente percebe que certas obras, né, não podem ser medidas pelos palmos do metro quadrado do espaço onde elas estão, nem pelo seu pé direito, que elas são obras imensas perto do espaço que nós temos, um pequeno gabinete. Então eu queria deixar esse agradecimento, e um agradecimento que ser para valer, quer dizer, essa exposição foi importante para nós e foi um marco para nós. Quer dizer, a gente tem uma trajetória, acho que, de boas exposições, pelo menos na média, com erros e acertos, de boas exposições, mas a sua exposição foi muito relevante e vai ser sempre lembrada. Ela continua, né? Parece que estou decretando a exposição, né? Ela continua. E, por outro lado, também você suscitou a vinda do Rafael, né? Você que nunca tinha trabalhado conosco, quer dizer, não tinha escrito um trabalho para nós, e essas boas novidades a gente acompanhava o seu trabalho, já conhecia alguns dos seus textos e tudo mais. E essas novidades são sempre importantes quando há variedade, quando há seriedade, quando há, como você fez, a meu juízo, quer dizer, um mergulho no trabalho da Mariana, quer dizer, quando você olhou a exposição com olhos de ver, eu acho tudo isso, eu fico muito agradecido ao seu texto e a maneira com que você se devotou, digamos, a esse nosso momento, porque eu acho que sempre a galeria é um momento, né? Quer dizer, porque aqui a gente pensa que é a vida, né? Então, se possível, vida inteligente. E certamente a sua exposição é uma delas e o seu texto também. Então, eu queria agradecer muito aos dois, tá? Obrigada. Queria não deixar de agradecer sempre a vocês que estão... Estou falando baixo, a Estela, estou pedindo para que poste a voz. Isso não é nenhuma dificuldade para mim, porque vocês estão vendo. Então, eu queria agradecer muito a vocês, tá certo? A cada um de vocês. E vamos começar a conversa, que é o que interessa, tá bom? Eu queria só, então, antes de começar a conversa, eu queria retribuir o agradecimento, porque foi muito especial essa montagem. A gente se sente bem aqui. Então, como todo mundo sabe, ou quase todo mundo, eu trabalho com meu pai, a gente ficou alguns dias montando aqui. E está sendo muito especial essa exposição. Eu, por mim, o Maneco podia continuar falando, o Maneco, como você fala muito bem. E eu estou muito feliz de estar aqui, muito feliz de vocês terem dado essa oportunidade no meu trabalho. A galeria é um espaço muito especial, não só pelo espaço, sim como pelas pessoas que a habitam. Então, muito feliz mesmo. Obrigada. E obrigada também ao Rafael por ter aceitado escrever um texto sobre o meu trabalho. E obrigada a vocês estarem aqui. Então, vamos lá. Rafael, o que você quer? Você manda. Eu sabia que você ia fazer. É sempre esse jogo baixo, né? Jogo baixo, eu sou baixinha.
Não, enfim, Vamos sentar aqui. boa noite para todos e todas. Só para falar uma coisa que eu sempre falo antes, que tem algum momento assim de fala, porque eu tenho uma tendência às vezes a falar muito rápido, eu sempre fico muito nervoso, ainda bem que não tem palco, microfone, nada assim, que me faz me sentir um pouco mais humano, então, mas eu sempre tenho uma tendência a uma hora metralhar palavras, algumas pessoas que me conhecem bem sabem que isso acontece, então se eu falar muito rápido, vocês façam um sinal, me joguem alguma coisa que eu freio, assim, porque às vezes vem num fluxo e é difícil. Agradecer também ao pessoal da galeria, agradecer a Mariana pelo convite. Não, na verdade, assim, eu não tô falando com a Mariana antes, eu não preparei uma fala formal ou acadêmica. Não me preparou nada nesse modelo. Eu pensei em começar comentando um pouquinho como que eu conheci o trabalho da Mariana, e talvez na sequência comentar um pouco alguns aspectos da exposição. E claro, a Mariana, claro, falar também um pouco sobre como que foi esse processo. E depois a gente ia conversando numa espécie de troca mesmo, né? Com as pessoas colocando questões. A nossa ideia aqui foi reproduzir um pouco da visita ao ateliê, que é uma coisa informal e que eu acho que acaba sendo mais interessante para quem ouve. Eu, pelo menos, quando eu ouço coisas assim, eu acho mais legal, assim, eu absorvo mais. Vai lá, manda aí. Não, na verdade, assim, essa exposição do CCBB foi 2010. Pois é, então, na verdade, eu estava falando com a Mariana que a primeira memória que eu tenho do trabalho dela foi em 2010, quando ela fez uma exposição no CCBB. Eu, na verdade, estava começando a trabalhar com arte contemporânea nesse momento, porque, enfim, eu tenho uma trajetória que é muito voltada para a história da arte, para Renascimento, etc. E tinha graves problemas com a arte contemporânea, eu odiava a arte contemporânea, eu odiava performance, eu odiava videoarte, um monte de coisa, exatamente. Mas eu lembro muito bem de 2010, quando eu comecei a dar aula no Colégio Pedro II, e quando eu comecei a ser obrigado a dar aulas de arte contemporânea, vi a exposição do CCBB. E a memória que eu tenho que é muito boa, porque era um tipo de trabalho que era muito diferente do que eu tinha como arte contemporânea na cabeça. Que eu mudei a sua vida. Pois é. Então, assim, eu fiquei... Não, é legal falar isso até, porque foi uma das coisas que eu lembro que me entregava, assim, foi um dos poucos nomes do Brasil que naquela época eu tinha sempre Mariana Manhães na cabeça, fez trabalhos, fez máquinas na cabeça, enfim. Mas aí eu entrei em contato com a Mariana em 2014, acabei de conferir nos e-mails, estava na dúvida quando tinha sido, que eu queria mandar um projeto para o Paço das Artes, que é um espaço lá em São Paulo, bem tradicional para exposições de jovens artistas, jovens curadores. Eu tinha interesse em fazer uma exposição que pensasse essa relação do corpo humano com a monstruosidade, o corpo humano, a deformação, enfim, eu tenho umas obsessões com o corpo e com essa relação de um corpo deformado, um corpo que causa um asco, enfim. E aí, nesse brainstorm dessa exposição, que na época se chamava Curupiras, né, que partia da lenda do Curupira, dos pés ao contrário, enfim, eu convidei a Mariana para fazer parte do projeto. E ela super propôs, trocou uns e-mails, eu mandei o projeto para o Paço das Artes, aí a gente se conheceu pessoalmente. Vou até abrir um parênteses que a gente estava falando ainda agora, porque o Rafael me mandou um e-mail e me chamou a atenção, porque era um projeto tão diferente do que eu via, Curupiras, um projeto sobre monstruosidade. Gente, isso é muito bom, isso é muito legal, eu quero conhecer essa pessoa. E aí a gente combinou e a gente começou uma conversa. Começou uma conversa. Que continua até hoje. Né? Aí eu mandei ela pro Paço, não ganhei nada, né? Rodei lindamente. E aí, tudo bem, mas segui com a ideia de fazer a exposição. E enfim, fui conhecendo a Mariana vi o trabalho dela, acho que em uma outra oportunidade nesse tempo. E apliquei um outro projeto no Centro Cultural São Paulo, que partia desse anterior, chamado Bestiário, no ano passado, eu acho, no final de 2015, é verdade. E aí o projeto foi como suplente, então não rolou de novo. E aí esse ano, como eu sou brasileiro, não desisto nunca, mandei meu projeto para o CSP e finalmente aconteceu, vai abrir agora dia 16 de setembro. Isso aí. Então a gente tem falado bastante nas últimas semanas e meses por causa desse projeto. Finalmente o projeto que deu origem a tudo isso aqui, a essa relação nossa, vai acontecer esse ano, daqui a um mês. E aí a Mariana me convidou para fazer o texto para a exposição aqui e foi muito bacana e feliz porque eu acho que desde 2010, quando eu conheci o trabalho dela pela primeira vez, eu odiava a arte contemporânea. Há esse tempo, há 2017, são 7 anos, eu comecei a trabalhar com curadoria, estou trabalhando no MAC em Niterói, fiz um doutorado que tem a ver com arte contemporânea também. Acho que tanto a minha visão, obviamente, mudou muito, quanto acho que o seu trabalho também mudou, não sei se bastante, mas assim,
seguiu para outros caminhos nesse período de tempo. Então, não sei se todo mundo aqui leu o texto que eu fiz, mas isso é uma coisa que eu começo a falar no texto também, porque é uma coisa que eu tenho pensado, não quanto a mim, que minha trajetória é recente, assim, como curador eu tenho 5, 6 anos, mas eu sempre tenho pensado no trabalho com artistas como a Mariana, como o Daniel Mungel, como artistas tem uma trajetória aí de mais de 10 anos, né? Eu sempre tento pensar que 10 anos não são 10 dias, né? Então, essa é uma trajetória, ainda que a gente poderia se considera um jovem artista, mas é uma trajetória que tem muitos percalços, idas e vindas, experimentações, enfim. Então, fui muito feliz, de certo modo, poder escrever esse texto para tentar refletir um pouco também sobre esses caminhos que a Mariana trilhou, tem trilhado, seguirá trilhando no trabalho dela. Então, uma das coisas, quando eu fui na ateliê dela, antes da exposição, que me chamou muita atenção, eu fiz umas anotações aqui, mas enfim, a gente pode ir falando assim, depois a gente abre, não sei se você vai querer comentar também, era que eu tinha essa impressão e essa expectativa, quando eu ouvi o nome dela, da relação sempre com as máquinas, né, com as estruturas, com os trabalhos que muitas vezes têm mecanismos, muitas vezes tem o vídeo também, tem essa presença de som, como eu estou vendo esse som dessa espécie de inspiração de fundo o tempo inteiro. Então era muito legal ir na ateliê dela e conhecer tanto esses trabalhos que estão aqui em fotografia, em colagem, né, desenhos que a gente poderia chamar, de desenho, né? Quanto trabalhos anteriores em que ela lidava também com essas linguagens. Então também um pouco de pensar como que a Mariana tem uma produção que pode se relacionar com essa coisa que eu odeio o termo, mas que eu vou usar só para falar como falam geralmente, né? De arte e tecnologia, né? Acho complicadíssimo, porque gravura também é tecnologia, mas enfim, a pintura também, a tinta também é uma tecnologia. Pois é, o desenho é tecnologia, enfim. Mas como que tem outras camadas e outras abas mesmo, e outros interesses de experimentação. Então foi muito bom, na verdade, na hora de produzir o texto, relacionar tanto o que está aqui com trabalhos, com esse percurso dela, que eu acho também que a própria estrutura dessas coisas que ela faz, né? Não vou usar o termo máquina, esses objetos objetos grandes que ela faz, foi mudando formalmente com o tempo, quanto eu acho também que é interessante colocar isso em diálogo com o livro que ela fez recentemente, com as fotografias e com esses desenhos. Então, de certo modo, eu saí de um lugar óbvio da apreensão da sua obra, de um lugar seguro meu também, e eu acho que, claro, nesse tempo você tem experimentado também sair por você mesmo de qualquer possibilidade de lugar seguro. Então foi uma boa experiência, assim, fazer o texto e seguir acompanhando a produção dela. Eu anotei uns tópicos aqui, não sei se você quer falar um pouco sobre a exposição e depois... Vamos para os meus tópicos? O que você manda e o que você escreveu? Não, porque uma das questões que eu fiquei pensando é um pouco essa, assim, como é que você enxerga essa relação, esse processo assim, criativo de exibição, de mostrar os trabalhos, são mais essas estruturas, essas coisas, e por outro lado esse processo de criação que é mais bidimensional. Porque, por exemplo, uma coisa que, como eu não vi a exposição toda montada antes, coisa que me surpreendeu muito, eu adorei quando eu entrei, é perceber que esses canos que saem dessa coisa que ela cria se tornam na outra sala luzes para os próprios desenhos, né? Então é uma questão assim, tentar ver se conseguir falar um pouco sobre como que você enxerga essa relação entre os dois. Para mim é tudo a mesma coisa. A gente usa a palavra fotografia, a gente usa a palavra desenho, poderia ser colagem, poderia ser um monte de coisa, usa máquina. Mas isso é para facilitar, porque eu preciso entrar num denominador comum para falar com você. Eu preciso dizer, Rafael, vou levar para a exposição objetos de parede, né, alguma coisa, né, ou fotografias, alguma coisa assim. Mas para mim tudo tem a mesma forma de ser produzida. E eu penso muito no desenho. Então para mim tudo é desenho, porque o desenho para mim é a forma mais... como, eu não sei, como, pelo menos comigo acontece, é a forma mais direta de colocar no mundo as coisas. Então, quando eu às vezes eu falo das minhas máquinas como desenhos aéreos, porque eles se desenham realmente no espaço, e quando eu venho para cá para montar, eu tinha uma ideia, né, mais ou menos, eu fiz uma maquete, raramente eu faço maquete para cá, eu fiz. Então eu fazia uma ideia, mas quando você chega no espaço,
você começa a pensar, não, isso aqui vai subir para cá, vai fazer esse movimento, vai se desdobrar para lá, isso acontece aqui. Então é um desenho que eu estou fazendo. É um desenho com canos, com fios, com uma coisa que infla, né? Poderia não inflar, essas coisas todas vão acontecendo aqui, no lugar. Então a montagem da exposição é muito importante. Né? Então, assim, para mim vem tudo da mesma, como é que eu vou dizer? Da mesma forma de pensar, a forma de pensar é como se fosse um ato, né? Então dentro de um mesmo lugar, na verdade. Assim. Agora, mas no caso das máquinas especificamente, como você falou, tem sempre uma relação de site específico também, né? Sim. Eu falo site inespecífico. Não fui eu que inventei isso. Eu não sei, eu vi alguém falando isso, eu achei legal e eu, infelizmente, não guardei quem foi. Um dia alguém vai puxar minha orelha. Mas é porque, assim, esses trabalhos que estão aqui, eles podem ir para um outro lugar. E eles vão crescer de outro lugar, que nem uma planta. Você pega uma planta e você tem ela num vaso, e tem ela lá em casa, vai regando e tal, e ela começa a ter um movimento e vai procurando uma janela, né? Se tivesse uma planta aqui, ela cresceria e tal, por aqui. Aí você pega essa planta e joga ela lá pro outro lado. Essa planta vai mudar completamente a forma dela, mas ela vai continuar sendo aquela planta. Então é a mesma coisa que acontece com essas máquinas que eu tenho feito mais recentemente. Você falou que teve uma mudança no trabalho, eu também observo isso. Não sei ainda muito bem falar sobre essa mudança, porque ela ainda está acontecendo, acho que está sempre acontecendo tudo, né? Mas o que eu percebo, assim, que até um tempo atrás meus trabalhos eram talvez mais escultóricos, assim, no sentido de que assim, um trabalho montado, você pode empurrar um pouquinho para lá, um pouquinho para cá, e ele se segura. Esses aqui, eles são feitos naquele lugar. Eles podem mudar de lugar depois, mas aqui ele tem todo um movimento que conversa com a arquitetura da galeria. Então, e uma coisa que me chamou a atenção aqui quando eu comecei a pensar o projeto é que a galeria, ela tem, eu acho super bonito isso, mas ela tem uma fonte de luz aqui muito forte. Quem vem aqui durante o dia pode ver isso. Tem muita luz aqui dessa janela. E a partir do momento que você vai andando para lá, ela vai escurecendo, uma entrada numa caverna. Daí tem a relação com a gruta, que é uma coisa que está me interessando, esse movimento de sair da superfície e começar a se aprofundar. Então talvez isso esteja aparecendo nesses trabalhos que estão aqui, nos trabalhos que eu estou produzindo agora. Não, e que aparece também até formalmente na coisa que está lá atrás, né? Porque tem o uso do poliuretano também remete a uma coisa que parece uma própria gruta mesmo, lá dentro tem a projeção. Que eu acho que nos outros trabalhos, pelo que eu me lembro, assim, não que eu tenha todos na cabeça agora, muitos tinham uma estrutura mais ereta mesmo, muitas vezes não tinha um movimento dele, um espaço. O que é engraçado, porque o trabalho, ele às vezes pede uma coisa que é uma solução para aquele momento e acaba ficando. O trabalho pede as coisas, né? E eu vou obedecendo. Então, essas grutas, né, esses casulos, esse poliuretano, eles surgiram numa exposição que eu participei em 2014, foi a Bienal de Vancouver, que eu tinha que dar um jeito de montar um trabalho desses num lugar, que era com uma projeção como é aqui, num lugar muito, muito, muito claro. E eu precisava resolver essa questão. E eu jogo essas coisas para o trabalho. E isso porque se falassem assim, Mariana, você pode fazer o que você quiser, eu ia ficar perdida. Mas quando começam a colocar limitações, eu vou trabalhando em cima das limitações. E aquilo vai me dando ferramentas, e aquilo resolve coisas do trabalho. Então, eu comecei a pensar, poxa, eu um tempo atrás, porque eu já tinha comprado uma vez um negócio de poliuretano, eu tinha experimentado, tinha achado muito legal, mas não tinha resolvido bem como é que isso ia entrar. E nesse momento eu falei, eu acho que é a hora de usar o poliuretano. E aí eu fiz um casulo lá em Vancouver, onde lá dentro tinha a projeção, e aí eu gostei e comecei a usar isso porque eu continuo usando projeção e ele continua fazendo sentido.
Só que agora eu estou começando a puxar ele para outras coisas. Então tem desenhos que não estão aqui, mas eu estou usando. E são coisas que eu ainda estou explorando. Eu não sei ainda muito bem falar sobre elas, porque tá ainda no processo. Né? Então eu não sou uma pessoa muito verbal, eu falei isso para você hoje. Sim. Eu não sou uma pessoa muito verbal, eu sou de intuir. Mas então... você parece bem verbal falando assim. É porque baixou um santo. Baixou um santo aí, então, é uma coisa assim que eu preciso produzir. Depois de um tempo, talvez eu consiga entender. Mas também quem disse que é alguma obra você tem que entender alguma coisa da obra, né? Eu acho que você tem caminhos para tentar absorver aquilo. Mas entender, Sim, né? sim, não. E acho também que esse trabalho também... Principalmente o artista, né? E esse trabalho também convida para muitas camadas, né? Então não tem uma... Qualquer coisa que eu falar pode indicar um caminho que pode ser um caminho para mim, pode não ser para outra pessoa, pode não ser para a própria obra, né? Então... Entendi. Vocês querem comentar alguma coisa? Porque assim... Não, porque tá uma conversa, assim. Se vocês quiserem entrar na conversa também, se alguém quiser falar alguma coisa também, pode interromper. Claro. Depois a gente também vai... Agora, tem uma coisa que eu falo no começo do texto até, que me chama muita atenção, e aí, não sei se você pode vir comentar um pouco sobre isso também, que por mais que as estruturas das máquinas tenham mudado, eu acho que tem um interesse que me parece que corta a sua obra, enfim, até agora, que é essa relação com esses objetos domésticos, né? Assim, então, desde lá do seu primeiro trabalho, que é de 2005, né, no Parque Lage, 2004, na verdade. Então aqui, com outra recodificação, e muitas vezes esses objetos, que eu lembro da exposição do CCBB também, que parecem balbuciar, como o Garro está falando no texto, entre a respiração e a fala. Então... Isso foi engraçado, porque como surgiu isso, né? Eu convivi com objetos, muitos objetos a vida inteira. Minha mãe é completamente louca por antiguidades, tem coisas em casa que até Deus duvida, nem ela sabe que tem tanta coisa. E eu sempre gostei desses objetos, então eu olhava, né? Desde criança olhava para as coisas, aqueles jarros, tudo aquilo me fascinava. E nessa época que eu fiz esse primeiro trabalho, em 2004, eu tinha uma ideia de fazer um trabalho que era com uma cristaleira, com uns vídeos, assim, mas eram os objetos só assim, sendo mostrados nos vídeos. E aí eu queria que eles ficassem girando. E aí, na época, assim, eu tinha uma câmerazinha, e aí eu filmei em cima de uma vitrola, e aí... Só que assim, eu tinha que gravar uma fita para passar, para poder colocar no trabalho, né? E aí, para fazer isso, eu tinha que usar um programinha de edição. Quando eu fiz isso, eu esbarrei no mouse, sei lá o que eu fiz, e o objeto fez um movimento, e aquilo era aquilo, eu senti assim, é isso que eu quero. E aí, eu não sei porque eu resolvi colocar minha voz falando coisas inventadas. Porque para mim não fazia sentido falar, tinha que ser uma coisa que parecesse uma fala. Parecesse uma fala, não parecesse palavras, mas não eram palavras, são coisas inventadas, são um idioma inventado para aqueles objetos. E aí que eu comecei a fazer essas animações. Então, quando eu falo que eu não sou verbal, você vê, o trabalho mesmo, ele não está falando assim, nenhum idioma, ele não está falando uma frase, ele não está falando... Mas é legal quando você observa pessoas entenderem coisas. Então, assim, eu já participei de exposição que alguém fala, não, mas ele está chamando meu nome. A menina se chamava Júlia. Está chamando, olha, Júlia, olha, você falou. Não falei, mas agora eu não falo mais nada também, né? Deixa a pessoa viajar lá na maionese. Né? Então, assim, existe uma comunicação do trabalho com a pessoa que é totalmente subjetiva, uma interação que não é aquela coisa da arte e tecnologia, que eu também não gosto desse termo, que a pessoa vai lá, aperta no pedal, faz um movimento e aí aquilo responde. Então, eu já vi pessoas fazendo gestos na frente do meu trabalho achando que ele está respondendo. Isso para mim é uma interação
muito forte. Então, eu nem sei porque eu comecei a falar isso. Então tem trabalhos que vão mais para a respiração, tem trabalhos que vão para um murmúrio, né? E aí assim, por causa dos objetos. Né? Então os objetos eles estão presentes, né? Então cada uma dessas fotos são objetos da minha casa, né? Atual, não são da minha mãe, que eu não estou mais morando com ela, mas porque eles estão lá o tempo todo, e são nascimentos de palavras, porque para mim isso aqui não é um vasinho, não é um vasinho, um jarrinho chinês. O jarrinho chinês é o meu jarrinho chinês, né? Então tem uma palavra específica para isso. Então daí o título, que é a etimologia da palavra jarrinho chinês. Porque a gente não percebe, mas esse aqui é o jarro da galeria múltipla, sabe? Que eu vou para sempre lembrar que tem esse buraco aqui que eu estou imaginando que é para botar no gelo, né? Então assim, as coisas elas vão ganhando, são muito únicas, né? Quando a gente olha para elas. Isso me fascina e continua fascinando, tanto é que ainda aparece nos trabalhos. Para essa relação com a casa também, né? A casa é fundamental para mim. Eu sou completamente apaixonada por Bachelard, e ele fala muito da casa, das coisas da casa, dos cantos, das janelas, né? A casa é o meu universo, então eu sou uma semi-eremita, né? Eu quase não saio de casa. E assim, essas coisas me perturbam, né? Então elas estão ali todo dia, eu olho para elas, assim, elas estão muito juntas da minha vida. Então é natural que elas apareçam no trabalho. Ainda bem que elas aparecem no trabalho, não nos meus sonhos, nos meus pesadelos. Pior é quando não vai pro trabalho e fica só no pesadelo. Agora, uma coisa que eu fico pensando também é que você falou essa questão dos objetos que eles não exatamente falam alguma coisa, mas, por exemplo, tanto essa série de trabalho se chama Etimologia, quanto o título da exposição, né, tem tanta gruta quanto a palavra, quanto tem também essa publicação que você fez desse livro, que é um livro que também tem um texto, né, introdutório. Então, isso também tem uma produção escrita. Assim. Você já me perguntou se você está curioso. Pois é. Então, isso também é uma pessoa, enfim, que fez o mestrado, tem a produção escrita, enfim. Então, por mais que você não se diga uma pessoa não verbal, como é que você enxerga essa... Porque para mim as palavras são traidoras, elas são traidoras, mas elas são traiçoeiras. A gente confia muito nelas e elas podem bloquear, por exemplo, uma intuição. Então o tempo todo eu estou brincando com elas. Então quando eu escrevo um texto, por exemplo, o texto que está no livro, né, que é sobre a relação das coisas, sobre as relações entre as coisas da casa, quando eu escrevo um texto eu estou brincando com as palavras, é como um quebra-cabeça. Eu pego coisas, que são as palavras, e de alguma maneira que faz sentido. É criado um sentido na hora de se fazer um texto. Tem uma produção de texto também que está quietinha lá. É que ele tem curiosidade por mim. Não mostra. Não é na hora certa. Então, quando você fala, então, por exemplo, cada palavra tem uma gruta dentro de si, que a palavra, né? A palavra, o que é a palavra? Né? O que tem dentro da palavra? Tem as palavras. Se a gente pensar que P e A são as paredes, a gente tem então A, L, A, V, R, sabe? Aquilo é o que, exatamente? O que tem dentro, para além dessa imagem da palavra? É infinito, né? Então, essa ideia de toda palavra tem uma gruta dentro de si, é porque cada palavra é tanta coisa ao mesmo tempo, né? E pode significar tanta coisa, se você falar de trás para frente vai ser outra coisa. Então, é com isso que eu quis brincar.
As palavras para mim são peças de um quebra-cabeças. Que a gente às vezes junta, às vezes faz sentido, cria um sentido para mim, não cria para você, ou cria para Suzano, sabe? Então, tudo é uma brincadeira. E elas são traiçoeiras, elas podem levar para um caminho errado. Então, assim, eu tenho pensado muito nisso. Essa exposição aqui está sendo uma materialização, até por conta desse título, que é o título dos desenhos que estão na outra sala, o título da série. Ela está sendo uma materialização disso que eu tenho pensado já há muito tempo. Mas uma coisa agora que você falou que você gosta de brincar com as palavras, né? E aí eu fico pensando também que seu trabalho tem, vamos usar o termo brincadeira, mas tem essa questão, você falou de quebra-cabeça, né? Que tem uma questão de montagem, desmontagem, colagem, e associação de coisas não óbvias e não literais que eu acho que percorrem. Acho que, por exemplo, tanto nessa série de fotografias que literalmente tem o ato da colagem muitas vezes, né, que você cola às vezes, enfim, com a fita, mesmo se faz presente, quanto nessa produção de máquinas, se dá tanto no caso do proletano com matéria, mas também como você cola, você edita o som e vai de encontro a uma imagem que parece ter uma estrutura mais randômica de ação, né? Não é uma estrutura narrativa de começo, meio e fim, ação e consequência. Quanto nos desenhos também isso parece fazer presente, né? Que muitas vezes tem muitas camadas, você usa fotografia, você recorta, você cola, você experimenta. A fita também ganha um lugar compositivo, mas também ganha um lado estrutural, ela gruda camadas de desenho. Então você acha que, por exemplo, essa palavra colagem poderia ser de alguma maneira importante? Sim, colagem é uma forma de brincar, né? Quando você tem várias coisas que você vai fazendo na colagem, você vai brincando com aquilo. Eu gosto de falar que eu gosto de fazer colagem porque tem a tecla undo. Se não dá certo, você pode voltar atrás no desenho. Não tem isso, né? Eu acho que... Esse é um negócio que eu me perdi, mas... Você falou Bom, eu acho que, assim, o artista, eu acho que até do Tunga, eu acho que o Tunga falava isso, que o artista junta coisas. O Tunga que falava isso. Pois é, então, eu acho que o artista junta coisas, né? Aqui tem coisas juntas para tudo quanto é lado, né? Então, porque as coisas não têm sentido. Se você olhar bem, não tem sentido. Você acaba criando um sentido para elas desse jeito que a colagem faz sentido, né? Porque você pega as coisas que estão ali e você vai juntando e de repente quando você olha aquilo ali formou alguma coisa. É difícil, né? Porque você não tem palavras. Tá vendo por que as palavras são traiçoeiras? Porque você não tem palavra para falar do que eu estou falando agora. É difícil de falar. E como eu ainda não sei exatamente o que eu estou fazendo, porque eu estou aqui, eu estou falando uma coisa que eu não faço a menor ideia, que são esses trabalhos que estão aqui. Eu não faço a menor ideia sobre esses trabalhos ainda, eles estão aqui ainda. Talvez você nunca faça a menor ideia. Os que eu fiz, assim, lá 10 anos atrás, eu também não sei muito bem do que são. Né? Eu não sei nem se algum dia eu vou saber, eu não sei nem se é para saber. Não sei se alguém consegue saber. Você pode ter pistas, né? Então, você escreve um texto lindo sobre a exposição. Então, você tem pistas sobre o que é, mas eu também não sei o que é. Mas eu acho que isso também é uma característica do seu trabalho, né? Assim, acho que cada artista tem uma linha de pesquisa e tem também questões existenciais diferentes em relação à imagem, à interpretação. Assim, eu, por exemplo, eu não sei o que o meu trabalho é, eu sei o que ele não é. Sim. O que ele não é? Olha, ele não é, se você olhar bem, ele não é bem uma videoinstalação, porque ele tem várias coisas. Ele também não é arte e tecnologia, porque eu acho que pintura é tecnologia. Claro. A gente tá, olha, é uma tecnologia muito antiga. E muito complicada. Né? Muito complicada, muito complexa. Então, chamar o meu trabalho de arte e tecnologia, por que uma pintura não é arte e tecnologia? Né? Por que usar esse termo? Então, por aí vai. Sabe? Isso aqui é uma fotografia ou foi uma brincadeira que eu fiz? Só tirei uma foto. Então, acho que ele foge dessas grandes categorias, tanto da tradição da arte quanto da indústria cultural, né? Porque assim, arte e tecnologia
enfim, uma coisa sim, é uma tendência nossa a colocar as coisas dentro de palavras, a categorizar. Acho que foge disso. Mas acho que é interessante também porque eu acho que você não parece interessada em... Como é que eu posso falar isso? Enclausurar tanto nas palavras quanto, por exemplo, sei lá, num tópico, num tema. Acho que o trabalho, quero dizer, melhor dizendo, acho que o trabalho convida muito a um lugar mais ativo por parte da recepção do público. Não trabalho, por exemplo, panfletário, explicitamente político, entende? Assim? Então acho que... Eu gostei do explicitamente político, porque eu também acho que todo trabalho é político. Sim, exatamente, isso eu também é. As questões da casa, por exemplo, né, você pode puxar, você puxa mil coisas, né? Mas eu acho que não é um trabalho que ele é panfletário, acho que é o termo, né? Assim. E outros artistas sim se interessam por essa questão mais de imediatismo. Também é muito importante isso, né? Sim. Eu não sei, assim, eu vou indo aonde o meu trabalho me leva. Tem momentos que ele me leva a uma dúvida assim, absurda, assim, o que eu estou fazendo, por que eu estou fazendo. Esses desenhos que estão aqui, eu fiquei um tempo olhando, sem saber direito o que eu ia fazer com eles, eu não sabia nem se isso ia ser alguma coisa. E acabou que virou alguma coisa e está aqui, né? Eu querendo fazer mais deles. Eu acho que é isso, eu acho que o mais importante é que eu vou vendo onde é que... Isso eu aprendi com a Iole, que falava isso, que a ajoelhou, tem que rezar. Ela falava umas coisas assim, uma coisa que o artista quer, outra que o trabalho quer, geralmente o trabalho é que tem razão. Então eu sou uma obreira e aprendi isso com ela, porque eu acho que isso é muito importante, sabe? Porque às vezes você quer uma coisa e aí quando você pensa e você vê que realmente o trabalho está te indicando outra, é melhor seguir aquilo que vai dar mais certo. E aí também acho que vai de encontro a uma outra coisa que eu acho que é importante no seu trabalho, que é essa relação com o tempo também, né? Porque eu acho que, por exemplo, anotei isso aqui também, que eu acho que todos os trabalhos que estão aqui nessa exposição, de certa maneira, têm uma relação muito forte com diferentes maneiras de lidar com a extensão do tempo. Então, por exemplo, uma coisa é um vídeo que você tem um processo de edição e uma sequência de imagens. Outra coisa é o livro, que você também tem um folhear de páginas e uma sequência de imagens, né? Você opta por uma fotografia ou uma colagem feita depois da outra. Os desenhos também levam um pouco por aí, porque tem nitidamente uma percepção de o que veio antes e o que veio depois, em alguns casos. E acho que esse formato de mostrar as fotografias, né, até o modo que você colocou, esses 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, você repara tanto nas imagens, por exemplo, sei lá, a presença da água, de resquício da sua ação para gerar isso, então congelar no tempo, quanto esse formato também remete, por exemplo, não sei, a um storyboard, a estilos de uma animação também. Então me parece que isso... Isso sem dúvida é uma questão importante, sim. Porque assim, eu não sei o que é o tempo. A gente está dentro dele, porque existe o tempo humano e existe o tempo que não é humano. O tempo humano, a gente mede com relógio, a gente tem sensações, então eu ouvi agora você colocando a água no copo, então isso tem um tempo, né? Mas existe também um tempo nessa água antes dela estar dentro dessa garrafa, antes dela estar dentro da pia, antes dela estar dentro da geladeira, quando ela estava ainda no rio. Existe um tempo que a gente não tem condição de perceber, porque está acima da nossa capacidade humana, como humanoide, né? E para mim o tempo ele é espiral. Eu acho que o tempo ele vai para alguma direção, mas ele vai e volta numa, sabe? Ele não é circular, ele não vai e volta sempre para o mesmo ponto. Ele vai indo para algum lugar que a gente não sabe qual é, né? E isso de uma certa maneira, isso aparece um pouco nos vídeos, porque os vídeos eles estão sempre em loop. Eu não consigo fazer um vídeo que não esteja em loop, mas eu nunca consegui, porque eu acho que o vídeo, porque se você não coloca ele em loop, ele tem que ter uma conclusão. E eu fico pensando, que conclusão que eu vou dar para um vídeo? Sabe? Que conclusão que eu tenho sobre alguma coisa? Eu gosto de trabalhos que não tem conclusão nenhuma, porque eu acho que eles se concluem muito melhor assim. Então, quando você olha, né, para além da sequência de fotos, quando você olha para cada foto, que tempo é esse que está dentro do trabalho? Né? É o tempo de eu montar aquilo ali, fotografar, é o tempo
da etimologia, da palavra, que palavra, de onde que vem isso. Então tem muita coisa assim relacionada com o tempo. O tempo é uma questão muito importante. E tem uma coisa também que eu acho que é interessante assim, pensar, não sei, pelo menos eu penso, que é o tempo realmente do período de vida, né? Então você tem nas máquinas isso fica muito evidente. Porque você olha para uma máquina dessas e pensa assim, quanto tempo isso vai ficar ligado? Isso aqui desliga e liga todo dia? Quanto tempo isso vai durar no mundo? Sabe? Isso aqui daqui a pouco vai ser... Como esse trabalho em Vancouver, que quando acabou a exposição, eu pedi, olha, eu quero registro de vocês destruindo o trabalho. Então me mandaram o registro dos meninos lá pulando em cima do trabalho, destruindo, martelando, porque ele tinha que ser exterminado. Então aquilo foi um período assim que acabou. E essas exposições todas, tanto as máquinas como qualquer exposição para mim, elas têm uma relação muito forte com aquele período de vida específico que eu estou vivendo. Então é comum, às vezes eu vou desligar um trabalho, pela última vez eu choro, sabe? Porque aquilo, mas aí é relacionado a mim. Né? Tem o trabalho, tem o tempo da obra também. Então isso vai morrer, como todos nós. Né? Como tudo está aqui. Um dia a vegetação vai tomar isso aqui e o planeta vai viver sem a gente. Então tem muita coisa para se pensar. E foram umas máquinas... Estou viajando aqui, gente. Não, parece mas que eu tomei alguma coisa, mas não tomei. Não, eu acho que essas sacolas também que a gente fazia nas máquinas também contribui tanto com essa questão do tempo quanto da respiração delas, né? Também é um elemento que tem aparecido desde Vancouver também, não? Sim, na verdade eu fiz um trabalho em 2011, foi muito importante para mim, foi uma residência que eu fiz num lugar muito legal lá em Pittsburgh, chamado Mattress Factory, que é um museu de site specific. Então eu passei algumas semanas lá e os caras, assim, eles moram no museu, os donos, são donos do museu, moram lá e eles têm, assim, simplesmente tem um trail lá, assim, no andar de baixo, onde eles moram. É incrível, assim. Então, passei 3 semanas lá, não, um mês montando um trabalho que foi o primeiro que respirava. Então eu levei janelas é ótimo, mas eu levei imagens de janelas da minha casa que respiravam e elas foram para lá porque eu levei 2 imagens de cada um, um vídeo, e lá a sala que me deram tinha 3 janelas com vistas bonitas, assim, porque é um prédio, uma parte antiga da cidade, então você vê assim, aqueles prédiozinhos antigos e tudo, mas o prédio é mais alto, então você vê a cidade lá longe, sabe? Era muito legal. Então eu levei as janelas daqui para conversar com as janelas de lá. E elas respiravam e ocupavam toda a sala. Esse foi o primeiro trabalho que eu fiz com essas coisas quentes. Essas coisas quentes que respiram, que se esvaziam e que um dia acabam. Pessoas, perguntas, questões? Ótimo, amém. É. Vamos quebrar o gelo. Obrigado, Porque Suzana. há muitos anos atrás, né? Há muitos anos, Mariana falava que... Eu queria até falar uma coisa, você sabe que, porque eu não tinha contato com arte contemporânea, parecido com você, porque eu não sabia o que era arte contemporânea. Aí eu fui parar lá na aula da Suzana, lá no Parque lá. Aí eu ficava nervosa porque eu queria fazer desenho, eu queria fazer uns objetos. Aí a Suzana foi a primeira pessoa que virou pra mim e falou assim: calma, você pode fazer tudo em arte contemporânea, você pode fazer tudo ao mesmo tempo. Mas ela, assim, sempre me chamou a atenção porque a Mariana é muito determinada, assim, já na primeira aula chamou a atenção e ela manifestava essa ideia, logo manifestou a ideia de fazer coisas que se mexiam. Ela falava, não sei exatamente o que eu quero fazer, são objetos, esculturas, mas eu quero fazer coisas que se mexam, que eu mexa, que elas se mexam, que a pessoa possa mexer e tal. E aí depois eu fiquei um tempo sem ver o trabalho dela, acho que ela foi para Eole, né, e aí engrenou, né, uma coisa que eu acho que era mesmo mais para o espaço, né, do que para a pintura na ocasião.
E aí os primeiros trabalhos que eu vi foi justamente em 2004, aquele trabalho dos vasos, né? Que tem eu acho que tem um comentário também, vocês estão falando aí várias coisas, mas no trabalho dela tem um comentário sobre o corpo, né? Eu já vejo os trabalhos dela quase como um ser, assim, quando eu vou ver o trabalho da Mariana, eu já vejo que ser eu vou encontrar, qual será porque tem uma coisa que é viva do trabalho, assim, o trabalho já ganhou uma existência autônoma. Sim. Mas aqueles vasos me chamavam a atenção porque eles têm uma carga, assim, talvez psicológica, não sei, tinha um nervosismo, né? Causavam um certo incômodo, um certo estranhamento, é melhor falar. Um estranhamento, porque eles rodavam, eles tinham uma vozinha, eles respiravam, eles eram meio histéricos e a coisa ia assim eles são mais calmos agora. Mas são mais calmos, mas por outro lado, eu estava pensando aqui, quando você falou da gruta, você criou a gruta, o casulo, o invólucro, o site para projeção. Você criou esse continente para a sua projeção, você também criou uma espécie de vaso, né? Uma nova ânfora, de outro jeito, mas é uma ânfora que expõe as vísceras, porque esse material que você usa também tem um informe, uma coisa incontrolável, que é muito interessante, também estranha, né? Porque aí joga mais na questão do corpo, né? E aquela exposição do Paço Imperial, onde eu vi a primeira vez essas respirações e tal, e assim, o vaso meio que já estava saindo como protagonista, ele ali já vai mais amalgamado, né, a outros objetos, mas ele já sai como protagonista, mas ele continua dentro da dinâmica do trabalho, porque existe o invólucro, que é o próprio vaso, é como se ela estivesse desenhando esse vazio que a película da porcelana esconde, entende? Expondo essas vísceras, e lá dentro alguma coisa acontece, fala, respira e se joga para fora desse corpo já, porque essas extensões são grandes órgãos, né, que vão inflando, desinflando. E aí eu acompanhei agora a Mariana, nós estávamos vizinhas lá no Lube, montando o trabalho nos mesmos dias, né? E foi muito legal, porque uma coisa é a gente chegar e ver a exposição pronta, e outra coisa, mesmo eu estava montando meu trabalho completamente enlouquecida, e ela também, mas como eu estava muito pertinho, volta e meia eu me distraía do meu estresse, dando uma passeio pela Mariana. E era muito legal, porque... outro estresse. Mas ela assim, nossa, milhões de fios, milhões de coisas, ela e o Antônio sentados, parecendo dois astronautas consertando uma nave. Major Ground Control. E ela, de repente, ela tava com um cano assim, ela falou assim, eu acho que eu já sei o que eu vou fazer com isso. Aí, uma sariga, entortou o negócio, e de repente a coisa se configurou totalmente diferente. Então eu vi assim, que isso que ela falou que é bacana, o trabalho se constrói mesmo num lugar, ela chega com os componentes meio malucos ali, que ela vai decidir quais são, vai torcer, vai manipular, vai colocar conectores para lá ou para cá, vai não sei o que. Então a coisa tem esse processo que eu acho que é muito caro para ela, de não ter... eu acho que ela não quer ficar no conforto de só uma coisa pronta, construir o objeto, leva para o museu e pá. Ela gosta do enfrentamento de cada circunstância. Enfrentamento aqui da arquitetura, de outro lugar e tal. Então eu acho que nisso, esse corpo, né, simbólico que o trabalho tem, que explicita, ele também ele se constrói nessas circunstâncias. A atmosfera do trabalho se constrói. Que bom, legal. A gente... Você falou uma coisa assim que foi bem legal você ter percebido, que é o vazio dentro do vaso, porque foi o ponto de partida para aqueles desenhos lá. Eu peguei imagens de vasos que eu já até usei em algumas máquinas e mudei essas imagens no computador, abri um bocão neles para mostrar a poeira, porque a poeira para mim também é um monte de coisa, né? O que é poeira, né, gente? Poeira é o quê? Tempo? Ou tempo é poeira? Ou a poeira não tem nada a ver com tempo?
que é? Então isso me chama, foi legal você ter percebido Sim. isso. Porque, sim, esses trabalhos, eles começaram aí. Eles começaram com o meu interesse da poeira que tem, porque eu tenho objetos lá em casa, eu sou meio estranho isso, mas eu, sei lá, comprei e eu nunca quis lavar, porque ele tem tanta poeira que eu não sei de onde veio. Veio, sei lá, de outro país, de casa de outra pessoa. O que estava acontecendo na casa daquela pessoa quando aquela poeira caiu dentro daquele vaso? Né? Que tempo que tem ali? Né? Quantos tempos, cada grãozinho, Quantos sedimentos, né, de tempo, exatamente. de origens. Isso me interessa muito. Foi um pouco partido daqueles lá. Né? E também uma coisa que eu observo, assim, o trabalho dela ela tem um encontro com as palavras muito feliz, né? Logo assim, que bom, difícil, não, mas é difícil dar título, é difícil entrar nessa seara das palavras. Então, acho que todo mundo aqui que é artista sente isso, né? E na Mariana sempre achei um bom encontro com as palavras desde o início. Assim, e nos desenhos tem uma poesia muito grande, né? Eu acho que os desenhos são mais aéreos, mais leves, enquanto as máquinas, os objetos são mais problematizadores, assim, eu me identifico muito com os objetos, quando vejo se dá uma coisa ali, a gente tem uma vida ali, está falando de alguma coisa. Isso é sério, né? Que legal. Não, esse falou do corpo é bacana também, da experiência da montagem, né? Porque acho que o trabalho da Mariana também convida sempre para experiências físicas do espectador muito diferentes, né? Assim, então é essencial essa presença perante as obras, né? Que é engraçado que desde o início eu nunca me interessei em fazer trabalhos que chamam de interativo. Sim. Tô falando que chama porque eu acho que esse trabalho interage. Claro, todo. Né? Mas eu não sei por que existe uma convenção de chamar um trabalho interativo é aquele que você aperta. Né? Todo trabalho interage. Mas nunca me interessou fazer trabalhos que... Uma vez eu fiz um trabalho no Parque Lage, que eu peguei 2 portas do meu ateliê, fiz um vídeo, e aí as portas ficavam fazendo esse movimento assim, e tinha um espaço pequeno que as pessoas passavam, mas as portas estavam nem aí para as pessoas que passavam, estavam lá conversando entre elas. E aí tinha criança que fica... Criança entende melhor, a criança senta e fica lá falando com o negócio. Aí alguém chegou lá, alguém da arte, chegou lá e falou, por que você não faz um negócio que faz as portas caminharem com a pessoa? Mas nenhuma porta caminha com pessoa nenhuma, sabe? As portas não são assim no mundo. Elas têm um mundo próprio, o mundo das portas. Né? Então, desde o início, me interessou mais trabalhos que não fizessem esse tipo de interação direta, objetiva, sei lá, como é que pode chamar isso. Né? E eu acho muito curioso, porque eu não sei se por um vício ou se porque as pessoas realmente conversam com o trabalho num outro nível, mas é comum você chegar numa exposição e ver as pessoas começam... Uma vez eu estava numa exposição e tinha uma mulher que começou a fazer gestos na frente do meu trabalho. E por coincidência, porque eu nunca sei o que vai acontecer no trabalho. Né? Ele pode funcionar, ele pode não funcionar, ele pode quebrar e tal. Mas por uma coincidência, o negócio lá, o treco lá que mexia no meu trabalho, mexeu. E aí ela fez assim, o troço mexeu de novo. E aí ela começou a fazer assim sem parar. E aí eu tava do lado, e aí eu fiquei, e ela tava realmente assim, tava na abertura, tava uma coisa até meio constrangedora. E aí eu tava na abertura e eu falei, não, é que ele não interage. Interage sim, quem é você pra dizer? Eu só, ó. Aí ficou assim, tá bom, eu saí de perto, sabe? Agora eu não faço mais, porque antes eu achava que eu tinha que... Mas é comum as pessoas botarem a mão? Assim? Não, depende do lugar. Não, tem lugares que são destrutivos, mas eu acho que faz parte também. No MUBI vão botar a mão com certeza. No MUBI vão botar a mão. Cara, olha, esse de Vancouver, eu tenho uma foto, mas na montagem, eu lá dentro do casulo, eu deitada lá dentro, assim, eu tirei foto do meu pé, assim, olhando pra fora. Mas aí sou eu. Né? Mas tem gente que acha que é para tocar, porque é um material, o poliuretano é um material que assim, parece meio que uma pele, tem gente que fala que parece um doce, né? A pessoa, né? Comum. Não é para fazer, mas faz. Acontece, ué. Né? É interessante isso também.
Achei muito legal. Mas uma coisa interessante agora, essa experiência do Parque Lage, do trabalho de um vídeo que envolvia as portas, e a pessoa pergunta por que você não fez isso literalmente no espaço com as portas mesmo, para elas se moverem? Não era com as portas não, era porque era uma estrutura. Ela montou um roteiro. Eram dois braços assim, na ponta tinham televisõezinhos. E cada televisão tinha uma porta. Entendi. E aí as portas se falavam e aí elas ficavam mexendo, assim, porque isso estava apoiado na parede. Né, e elas ficavam se mexendo. Aí alguém falou lá, por que você não faz um sensor que vai ver a pessoa, vai acompanhar a pessoa? Mas por que eu vou fazer? Por que a porta faria isso? Por que a gente tem que achar que a gente é o centro do universo e todas as portas têm que abrir na hora que a gente está passando? Sim. Né? Até porque geralmente as portas não abrem. Porque que elas queiram. Eu queria comentar que é interessante também, porque, por exemplo, você poderia trabalhar, voltando para a questão das xícaras, por exemplo, dessas peças em cerâmica, você poderia ter trabalho, poderia ser do seu interesse desde o começo também, não fazer em vídeo, fazer a coisa, como por exemplo a Ana Aline não faz objetos girando. Então é interessante pensar também, filosoficamente e também quanto à linguagem, essa opção de você não duplicar o real, digamos assim, materialmente, e sim você filmá-lo e daí conseguir criar uma outra fabulação a partir daí. Eu não tenho uma explicação para isso. Agora, mas eu tenho uma coisa que chega perto de uma explicação. Que como eu falei, eu gosto muito do Bachelard e ele tem um termo que ele chama imagens imaginadas, que são, imagina, assim, são coisas que você tem a imagem, o copo, mas esse copo, como eu vejo ele, não é a mesma forma que você vê. Existe um filtro quando eu vejo esse copo. Né? Então eu vou ver esse copo, sei lá, ele vai me lembrar do copo da casa de uma tia minha, sabe? Então tem uma imaginação aí, eu vou projetar alguma coisa nesse copo. Então, ele chama isso de imagem imaginada. E aí ele vai para as viagens dele, que ele fica falando das coisas. E aí vai para as cavernas, vai para os rios e vai para as árvores. E ele passa, tudo isso passa pela imaginação. Quando a gente vê, nós humanos, vemos coisas no mundo, a cadeira, você vê cada um vai ver de uma forma. Então, assim, é uma coisa que chega perto, não é uma explicação, até porque eu não tenho condição de explicar coisa nenhuma, mas é uma coisa que me interessa, assim, eu acho que chega bem perto. Questões, perguntas, comentários? Eu tenho uma dúvida, Mariana. Esses trabalhos são colagens, são fotografia de alguma coisa que existe, esses objetos? É uma cristalização aí que você fez esse objeto? Eu fiz o objeto. Essa xícara aqui foi do casamento dos meus pais. Então, até o título do trabalho, a etimologia da palavra, xicrinha do casamento de papai e mamãe. Nem eu lembro o título, mas foi uma coisa que eu fiz na hora e fotografei. E eles continuam existindo ou não? A xícara sim, a xícara tá lá e ela fala comigo todo dia. Não, é interessante que parecem coisas que foram assim, escavadas, né? Cristalizadas, assim, que você retirou de algum lugar, né? Que a etimologia é isso, né? Gruta, lá. A etimologia é isso, né? Você tentar achar o caminho, a origem de uma palavra, né? Então é meio que uma escavação mesmo. Achei bem bonito, bem interessante. Eles podiam existir, continuar existindo. Continuar existindo, eles existem, eles estão aí, olha. Eles estão aí, eles estão na imaginação, eles existem, porque, né, quem disse que só o que a gente toca que é real? Porque acho que isso aí, a sua pergunta... Não, é engraçado o processo, assim, você fazer e depois fotografar e depois eles voltarem a ser a xicrinha lá para mais estante. Porque parece que tem a impressão que o interesse da Mari é mais essa criação da imagem, né? É a questão da imagem. E não na materialização dela. Poderia ser, por exemplo... Poderia ser uma escultura. Exatamente, Por exemplo, eu vejo esse trabalho no trabalho que a Maiana Redin, que é muito amiga minha, está fazendo agora com pão e com livros. Então ela pega livros de cosmologia e tal, e faz uma massa de pão e coloca de passar e mostra o livro com pão. Mas a coisa ela chama de craca, né? Essa craca, essa coisa. Ela quer essa materialidade. Craca é uma palavra muito boa.
Pois é, e aqui é interessante porque parece que te interessa tanto aqui quanto nessa presença do vídeo, nas coisas que você faz, justamente essa, entre largas aspas, virtualidade da imagem também, né? Assim, que eu acho que é uma outra... a virtualidade da imagem poderia ser uma tradução do imagem imaginada no Sim, é outra relação quanto a imagem, né? Assim. Porque é um jarrinho chinês que eu, assim, que é o meu jarrinho chinês, né? Outras pessoas vão ver outras coisas aí, né? Vão ver uma relação talvez com a louça, com a história, com a China, né? Ou então, poxa, fita, o que é essa ponta aqui? É uma pedra, então aí vai pro caminho, sabe? Então tem muitas coisas, a etimologia mesmo, é um caminho, né? Pessoas, um de cada vez, não se desesperam. Calma, a gente tem pra todo mundo. Eu tenho uma questão mas eu vou mudar totalmente de assunto, assim. Não, mas é uma questão que você falou. Eu sei que você fez algumas residências fora do Brasil também, já expôs muitas vezes fora. E tem uma coisa que eu acho muito legal no seu trabalho também, mas é uma coisa que me interessa, assim, enquanto pesquisador. Você sabe disso até, mas enfim, que não vem somente do seu trabalho, enfim. Que eu acho muito bacana que você é uma artista, enfim, que mora no Rio, produz pra caramba. E seu trabalho não tem nenhuma espécie de pertencimento identitário, né? Não é um trabalho que você fala assim, o trabalho, né, a Mariana vai lidar com essa coisa que veio do Brasil, etc e tal. Então, era uma pergunta assim, como é que você... Porque assim, pensando num sistema internacional das artes contemporâneas, das artes visuais, muitas vezes se busca esse artista que vende diretamente ou não uma certa imagem, muitas vezes estereotipada, pelo menos palatável, de Brasil, né? E acho muito bacana esse trabalho que em nenhum momento eu olho para ele e percebo esse desejo de pertencer a algum lugar, alguma nação, digamos assim. Então é só jogar isso e ver como que você vê isso e, por outro lado, perguntar também como que as pessoas com quem você lidou fora do Brasil, em residências, viam o seu trabalho também. Porque eu conheço amigos que vão em residências e falam, eu sou um artista brasileiro, a pessoa imediatamente cria uma imagem mental de um pequeno artista. Já vem a Oiticico Paragoleco, né? Eu acho muito isso que você está falando é muito importante, porque realmente eu não tenho... Mas é uma coisa assim que acontece naturalmente, não é uma coisa, não é intencional, né? Mas é aquela história, eu sei o que o trabalho... Eu não sei o que o trabalho é, mas eu não sei o que ele é, sabe? Então, eu deixo o trabalho fluindo, eu não estou preocupada com isso, né? E eu acho que quando eu produzo, eu olho muito para dentro. Então, assim, quando você olha para dentro, essas coisas todas meio que somem. Não é que sumam, mas vão para outras camadas. Agora, com relação às residências, assim, realmente, assim, eu já participei de umas coisas assim que eram representações de arte, né? Por exemplo, a Bienal de Vancouver tinha trabalhos que também não se encaixam assim. Então tem um trabalho de uma artista que mora em Nova York, ela é brasileira, é americana também, ela mora em Nova York, Juliana Cerqueira Leite, a gente ficou até amiga lá, que tem uma coisa de corpo muito forte, ela cria umas coisas enormes de argila e vai lá pra dentro e começa a cavar. E o trabalho é isso, você não vê o trabalho. Isso é fora, eu nunca vi um negócio desses, sabe? É incrível o trabalho dela. Então eu acho que tem isso, eu acho que ao mesmo tempo tem lugares que criam essa expectativa, né, de arte brasileira, porque, de novo, o ser humano ele tem uma necessidade de catalogar, quantificar, qualificar, né? E quando você ultrapassa, eu não estou falando que trabalhos que sejam, né, entrem nessa categoria, ou seja lá o que for, não sejam interessantes. Não, eles são também, mas quando você deixa de olhar as coisas por via dessas categorias,
categorias, desse olhar, assim, eu acho que as coisas ficam tão mais interessantes, sabe? Mesmo os trabalhos Eroitsica, quando você esquece isso tudo, é tão mais legal, sabe? Então, não sei, eu penso assim... Não, é porque é curioso que... Não, eu também pensei que eu estou só comentando que institucionalmente, curatorialmente, às vezes se cria uma... Acho que expectativa é uma boa palavra, né? Então, sei lá, eu lembro que, por exemplo, quando eu fiz aquela residência passada na Inglaterra, eu mostrava alguns trabalhos e falava, oh my god, this is so Brazilian, que ele dava com corpo, com performance, com sangue, etc. Então eu fico só curioso em saber, assim, como... Porque, por exemplo, eu conseguiria imaginar algum curador gringo, uma visão limitada, ou muito clichê de arte brasileira, entre aspas, olhando o seu trabalho e falando, ah não, né, porque tem essa questão da precariedade, nananã... não, isso tem, porque, assim, tem pessoas que veem isso com uma palavra que eu já usei, mas eu não gosto mais de usar, que se chama gambiarra. Exatamente, gambiarra. Pois que é uma palavra brasileira, tem uma palavra em inglês que eu acho que é makeshift, uma coisa assim. É uma tentativa de traduzir isso, uma coisa bastante brasileira. Não sei, eu acho que quem vai pra China vê tanta gambiarra também. E que é um modo muito fácil também de enquadrar um trabalho. É aquele negócio, você precisa ter uma categoria para, né, para entender aquela obra, ao invés de quem entender aqui ao invés de entender aqui. Né? Eu acho que as obras deveriam ser vendidas aqui. Né? Claro que aqui é importante também. Né? Senão a gente não teria a civilização que a gente vive hoje. Mas tem coisas que tem que ser aqui. Pessoal, vou começar a falar nomes de pessoas aqui. Nossa, que horror! Isso aqui é horroroso, né? Vai sortear uma pessoa para falar. Eu achei interessante que várias vezes você usou algumas palavras, né? Lá vamos nós com as palavras. Não, eu acho que é bom falar da palavra porque o seu trabalho é linguagem. E você o tempo todo procura a linguagem, seja ela no desenho, como você citou, seja ela no objeto, que muitas vezes é um desenho sobre papel, seja ela num desenho, que é o desenho aéreo que você citou, né? Mas tudo é imagem. Né? E a palavra, me parece que ela gosta muito de você e você gosta dela. Você às vezes não gosta de como ela se autonomeia ou como as pessoas nomeiam essa palavra. Porque você usa muito a palavra, né? Como uma nova linguagem. Como uma linguagem desconstruída, não é exatamente desconstruída não. Como uma nova palavra mesmo. Né? Portanto, essas linguagens todas que estão presentes no seu trabalho de uma maneira muito orgânica, isso sim, muito pulsante. Né? Quer dizer, ela tem um trabalho, não vou usar a expressão que é horrorosa, mas é visceral mesmo, porque é um trabalho para valer que tem pulso. Né? Isso é muito surpreendente, né? Porque essa coisa de reunir as linguagens, né? Que eu acho que é o grande barato, foi pelo menos o primeiro grande barato que eu vi no seu trabalho, entende? Quer dizer, essa capacidade de reunir pequenas xícaras muito simples na sua casa, num objeto estranho, esquisito, como uma nova linguagem, quer dizer, e ao mesmo tempo fazer isso ao contrário, né? Porque você, quando fala na busca da origem da palavra, na verdade você começa pelo fim, né? Você faz o objeto e busca a origem aqui, né? E muitas vezes é o contrário também, quer dizer, o tempo ele joga para lá e para cá, ou para onde for, quer dizer, eu acho que o seu trabalho fala muito do tempo, sim. Não é que ele não fale do espaço, ele fala do espaço. E acho que quando o som aparece, de alguma maneira, ele está falando todo o tempo do tempo. Quer dizer, é uma forma repetida de falar do tempo, né? E não apenas da imagem. Essas coisas, quer dizer, muito mal articuladas por mim, entendeu? E eu não quero aqui fazer nenhum discurso acabado para deixar exatamente como você
bem falou, quer dizer, uma enorme pergunta, uma enorme indagação. A gente não está aqui para ter respostas, né? Se tivéssemos, estaríamos fazendo outras coisas, assim, para formular alguma nova pergunta. Então, essas perguntas suas, quer dizer, essas maneiras, essas linguagens que você reúne, a maneira inusitada com que você reúne, com a potência que você reúne, nos chamou primeiro foi até a Cristina, deixa eu ser justo, foi a Cristina que primeiro levantou o dedo aqui do nosso grupo. Eu morro de ciúmes quando falo disso, hein? Não tenho nenhum orgulho disso não, né, Cristina? Mas foi ela a primeira que disse, olha só, que coisa interessante. Então, eu queria dizer isso, quer dizer, de alguma maneira, esse pulsar de linguagens é inusitado, é um trabalho muito original, ele não tem nenhum tipo de fronteira, né? Quer dizer, aí eu não falo apenas de fronteira, de nacionalidade, mas de nenhum tipo de fronteira. Ele se desafia o tempo todo, desafia essas fronteiras, esses rótulos ou essas etiquetas, né, que a gente tem e que são muito comuns e é natural que seja assim num mundo marcado pelo mercado. A palavra do mercado está tão presente que o espetáculo faz com que as coisas gravitem em torno dele. Então, olhar alguém trabalhando de uma maneira diversa, semelhante, buscando outros caminhos, quer dizer, pensando a arte como um problema e não como uma solução, né? Eu gosto. Nós gostamos muito. Eu acho que é um pouco isso que eu queria falar sobre a importância desse trabalho aqui, entende? Quer dizer, essa urtidura essa trama de linguagens foi muito potente, porque uma coisa é você conviver com esse barulhinho o dia todo, eu falei que vocês iam me amaldiçoar. E vocês conviverem com essas imagens o dia todo. Mas eu estou falando positivamente, não estou me queixando, né? Estou fazendo aqui um elogio. Quer dizer, essas linguagens, quer dizer, é um trabalho que sai. É engraçado para um galerista falar isso, né? Não deveria falar isso. Há trabalhos que entram de uma maneira e saem de outra. Eu estou falando aqui negativamente. Outros que entram de uma maneira e saem melhores, entendeu? Então essa é uma exposição que a gente tem pena em findar, entendeu? Porque a gente gostaria, por incrível que pareça, de continuar escutando esse barulho infernal que você criou por conta da poesia que ele traz e, enfim, da complexidade do seu trabalho. Acho que não é um trabalho que se propõe a simplificações. Quer dizer, ele corre seus riscos e não são riscos pequenos. Isso também é importante ter quer dizer, quem gosta de arte é importante reconhecer. É só isso que eu quero falar. Um pouquinho. Muito bem. Não, mas você falou uma coisa interessante, você estava falando agora, eu pensei que a história da Mariana, de certa maneira, não paga pedágio para nenhum outro trabalho, né? Eu não conseguiria, por exemplo, pensando nisso, essa identidade brasileira e tal, não conseguiria agora, assim, rapidamente associar com um trabalho de uma geração anterior, digamos assim, que, então, é difícil fazer, claro, são 10, 13 anos, é difícil fazer uma genealogia desse trabalho que você fez, mas não, você pode relacionar com aquilo, com aquilo, com aquilo, então isso é bacana, tem uma especificidade aí. Rafael, agora uma pergunta para você, e a gente precisa disso? Não precisa. Pois é, isso é uma provocação, assim, para a crítica, por que tem que amarrar tudo numa genealogia? Sim. Onde fura as barreiras internacionais, LIS, GR e tal, depois uma outra geração. Por que vocês têm que também ficar o tempo todo, sabe, batendo continência para essas histórias? Sim. A arte brasileira é muito mais do que esse label. Não, pois é, a minha tese foi justamente sobre isso, né? Pensar como que se utilizam esses nomes para se institucionalizar uma série de artistas e para esquecer uma série de outros, né? Exatamente. Então, por isso que eu fui interessado em você pensar em recepção dos outros, porque, claro, é muito mais fácil institucionalizar um Ernesto Neto nesse viés do que você institucionalizar um trabalho como o da Mariana, internacionalmente, digamos, pelo que se espera internacionalmente que seja esse grande clichê do Brasil, né? Então é uma questão mesmo, assim, é uma questão. Assim como eu vejo artistas da minha geração atuando de uma maneira X, porque sabem que automaticamente vão relacioná-los a Lígia, Eve, etc. Exatamente. Então, às vezes, é tanto uma questão do mercado. O sistema internacional acaba querendo esse tipo de resposta. Sim, né? sim.
Mas uma vez que não se dá esse tipo de resposta, se confronta, se problematiza essa origem, ele também aceita, porque o caminho já foi aberto. Você entende? Já existe um olhar para o Brasil, fora do Brasil. Essa barreira já acabou. Entende? Assim, a arte brasileira já é vista. Não está começando a ser vista. Já está sendo vista há bastante tempo, vários artistas. Então, assim, eu acho que a crítica, os curadores não precisam ficar, entende, tão subservientes a essa coisa, que tem que justificar no texto, porque é um saco ler esses textos, me desculpa. Entende? O tempo todo o cara tem que amarrar e jogar o L, não sei o que, às vezes não tem nada a ver. Nada a ver, sim. Entende? E isso não significa que se você tirar isso, o trabalho vai desmontar, cara. Sim. O trabalho não vai desmontar se você tirar esse braço dela. Sim. Entendeu? Essa relação histórica, historicista. Que vira uma forçação de barra. É uma forçação de barra, é uma acomodação da crítica também, é uma preguiça também de enfrentar e falar assim, não, aqui tem uma outra questão, porque vocês ainda não viram as outras questões que tem no Brasil. Sim. Joga o problema para os caras. Sim. Mas eu posso piorar a situação dele? Eu posso piorar a situação A dele? minha situação tá ótima, porque nada a ver. Eu estou falando, você não vai responder normalmente a todos os críticos, então... Pois é, eu virei uma crítica. Vai ser lixado aqui, eu acho que ele não merece. Não sofreu bullying, né? Eu acho que isso não é... Ele deve olhar muito mais isso que a gente. O que você falou é uma das questões, eu acho que foi com o Evinho, eu já conversei sobre essa tocha, o Evinho conversou comigo, melhor dizendo, sobre essa questão do curadorismo, né, que é uma palavra cunhada, salvo engano, do Voltaire, isso? Só para não lembrar. Quer dizer, que é essa coisa, quer dizer, em cima de clichês ou de facilidades, né, é uma espécie de prostituição mesmo. Né? É uma prostituição, porque ela é feita de uma indigência intelectual absoluta. Por trás daquela erudição de nada, é uma prostituição, porque está vendendo o que não é. Entendeu? E está vendendo caro, está se entregando. Uma obra de arte não é para ser entregue daquela maneira, com um textinho banal, metido a erudito, porque isso não é verdade. São obras de enorme potência. Uma das coisas que esse país pode se orgulhar é de ter uma produção, e aqui eu estou falando de obra brasileira, porque é feita aqui, não é porque tem uma nacionalidade brasileira, não estou dizendo, não é isso, que pode rivalizar com os grandes centros do mundo, se é alguma coisa que a gente ainda pode levantar o dedo e ter orgulho, está no campo das artes plásticas nesse instante. Então, quando você vê esses textos, né, quer dizer, eu não tenho medo de falar que é um meretrício esse negócio do curadorismo, não, entendeu? Porque eles chancelam, inclusive, a venda de obras de arte. Porque quando eu vejo um nome, desculpa, me exaltei. Quando eu vejo o nome de um curador desse tamanho e o nome dos artistas desse, tem alguma coisa errada, gente. Por melhor que seja o curador. Né? Então, por favor, quer dizer, eu acho que essa é uma questão que a gente precisa quer dizer, enfrentar com coragem, entende? Mas você sabe que eu aqui, só de terminar, aqui eu respeito, agora eu respeito a curadoria imensamente, respeito mesmo. Quer dizer, há curadorias extraordinárias, eu não estou desfazendo disso. Eu estou falando do curadorismo, essa moda. Quer dizer, quando uma galeria de arte leva um curador para uma feira de arte para fazer curadoria, gente, como é que pode? Que curadoria é essa? Entendeu? Quer dizer, eu tenho esses artistas, mostram essas obras, quer dizer, está montando o stand da outra. Entendeu? Quando as galerias, em todas as exposições, têm um curador, elas não são mais galeristas. Vamos parar com isso. Estão alocando espaço para uma outra pessoa fazer a exposição que eles quiserem com o time de artistas que eles têm. Que inclusive agora tem curador com time de artista. Existe isso. É pura verdade. Então está na hora de falar isso assim, as escancaras, sem nenhuma vergonha. Nós aqui nunca, nós poderíamos fazer muitas vezes trazendo o curador para fazer uma exposição. Nós por acaso nunca respeitamos tanto que nunca teve um curador fazendo uma exposição aqui. É verdade que tivemos atuações em que eu imagino que
fossem determinantes. Por exemplo, a exposição do Roberto Magalhães, que houve aqui, que era um desejo nosso mostrar um determinado tipo de trabalho do Roberto Magalhães que ele escondia, na verdade. Ele não queria, ele achava que não era comercial, etc, etc. Houve uma conspiração maravilhosa. Eu fui no Antônio Dias, que chamou o Roberto Magalhães, aí conversamos com o Valtércio, porque o Valtércio tem uma certa autoridade, o Valtércio escolheu os trabalhos, o Valtércio escolheu os trabalhos, foi feito pelo Valtércio e pelo Tunga. Olha que loucura. E o Roberto pediu licença porque tinha que pagar uma conta que estava atrasada, da montagem. Esse era o Roberto Magalhães, né? Mas o mais sensacional da história é que eu falei, Valtércio, a curadoria é sua. Ele falou, claro que não. Mas eu falei, mas é claro que sim, você escolheu as obras, passamos 3 dias lá, escolheu todos os desenhos, foi você que escolheu. Ele falou, mas quem teve a ideia? Eu falei, bem, a ideia foi minha. De mostrar esses trabalhos na sua galeria? Eu falei, não. Então como é que eu vou ser curador se eu não tive ideia? Eu escolhi as obras, você pode até dizer que eu escolhi as obras. Eu fiz a montagem, qualquer coisa. Agora, curador é outra coisa. Requer, quer dizer, outras conexões. Não é? Quer dizer, eu entendo isso. Que depois do show é muito importante a presença do curador para, enfim, fazer a gente pensar, potencializar certas... Eu entendo isso perfeitamente, gosto disso. Agora, não gosto desse curador que serve para chancelar para o mercado que um trabalho é bom ou que um artista vale. Entendeu? Isso realmente nós não fazemos aqui. Pelo menos tentamos não fazer nada disso aqui. Entendeu? E acho que isso deve ser discutido sem nenhum receio e sem nenhum medo. Posso comentar? Desculpe, agora você pode comentar. Eu vou tomar o frontal aqui. Só comentar, só explicar uma coisa também e comentar para o que a Suzana você falou. É porque assim, na verdade, só para ficar claro, assim, não sei se ficou claro para a Suzana, mas eu acho que sim, conheço bem a Suzana, me conhece também. As minhas perguntas para Mariana sobre essa coisa do ser brasileiro, que falou de não pagar o pedágio, não é porque eu acho que tenha que ter, mas sim porque toda a minha pesquisa é voltada, como historiador da arte também, com essa reflexão de como alguns artistas se encaixam numa imagem tropical que desejam produção internacional e outros produzem e não se encaixam, no caso da Mariana. E como eu posso falar no texto que você, por ser carioca, está dialogando com ela não tem nada a ver com agradecer com o meu trabalho. Aí foi um debate, porque ela achou que tinha que falar do Hélio porque ela era carioca. Então somos todos filhos de Hélio, né? Tipo, filhos de Gandhi, somos todos filhos do Hélio, então todo mundo tá... se coroa, né? Se a gente não disser amém... Exatamente. E aí eu acho que isso desemboca nisso do curadorismo, sim. Por exemplo, quando me convidam para fazer uma curadoria, que não foi o caso aqui, para fazer um texto, uma outra coisa, de uma exposição individual, eu sempre acho uma questão muito delicada. Por exemplo, tem uma exposição com a Suzana agora no Passo, ano que vem, que é a exposição a partir do zero. A gente começou a abrir gavetas e pensar do zero. Agora já me convidaram para fazer curadoria, que é tudo pronto. Eu falo assim, ó, não vou fazer curadoria nenhuma, entendeu? Isso é um vício dos artistas. Eu posso fazer um texto e muitas vezes eu pergunto assim, mas será que tem que ter um texto meu? Por que você não senta, escreve sobre o seu trabalho e faz algo mais pessoal? Ou convida, como exemplo que ele deu bom do Roberto, do Valtércio, convida algum amigo artista para escrever. Por que o texto sempre tem que vir dessa... O cara não foi convidado não, foi contra a vontade dele. Mas enfim, mas por que você não faz isso? Porque acho que é muito mais rico para todo mundo, na verdade. Então, eu tento problematizar sempre esse lugar que colocam que o curador é uma espécie de alguém que traduz, entre aspas, que acho péssimo esse termo, mas tem quem use, a exposição para outras pessoas. Isso é péssimo, entendeu? Mas só para que eu possa ser mal entendido uma coisa. Eu respeito tanto a curadoria que eu tenho vontade de fazer no espaço lá da Serra, acho que eu já comentei com vocês. A gente convidar um crítico, um historiador, um curador, porque você não é curador, você está curador. Você, na verdade, agora é profissão, né? Você se forma em curador, não sei o que quer dizer isso. É uma coisa esquisita, né? Você que não gosta de palavras. Como é que elas são traiçoeiras? É o seguinte, então você entrega, mas aí é de verdade, vocês falam assim, você quer fazer, abrir o espaço, dizer o seguinte, você faça a sua curadoria. Eu tenho essa verba, eu não quero meter, entendeu? Porque aí vira curadoria para valer do sujeito. É o autoral dele, as conexões que quiser fazer aquele espaço, aí sim, naquele momento está sendo entregue uma curadoria. Entende? Porque ao contrário,
fica esquisito, velho. Sim, Sinceramente. eu também acho. É Eu também uma acho. coisa muito esquisita, sabe? Que a gente tá... E muitos os repórteres já perguntam, é curadoria de quem? Antes de perguntar o que é, do que se trata, quem é o curador? Entendeu? Mas eu acho também Mas eu acho também que, curiosamente, é um vício muito daqui do Brasil também. Por exemplo, no ano passado, eu pude perto do Marco Antônio Vilar, eu 3 meses em Manchester. Eu lidei com artistas mais velhos, mais jovens, e você não conhece nenhum curador da cidade em Manchester. Eu falo, tipo, vai ser igual o Rio. O pessoal faz tudo pop-up show, dura um dia, do it yourself, nananã. E eu achei muito legal. Falei, cara, é algum vício estranho que acontece especificamente no Brasil, muito mais em São Paulo do que no Rio, mas que no Rio também acontece. Por exemplo, o meu namorado, ele é artista e ele estava fazendo mestrado no FRJ, terminou agora, e ele queria fazer uma exposição com o pessoal do FRJ. Aí a minha pergunta foi assim, quem vai ser o curador? Aí ele virou para os colegas e falou assim, mas que merda é essa? Tem que ter um curador? Por que a gente, enquanto artista, não se une e faz uma exposição? Que coisa? Então, por que você precisa da figura institucionalizando o tempo inteiro? Então, acho que realmente tem que ser problematizado, assim. Porque vira, às vezes, só um name dropping, né? Você bota um nome X da curadoria para agregar valor àquele artista, a pessoa faz um texto de qualquer nota, nem vai na trilha da pessoa, ou fica meia hora lá, olha as imagens do PDF, nem sabe o que isso acontece, escreve, mete o Deleuze e o Hélio e está pronto o texto. Ou então faz aquelas exposições Studio Fruit, né? Bota 3 artistas dos anos 70, 3 anos 70. O artista que saiu agora, Eu chamei a Regina Silveira para uma exposição, ela falou assim, quem está na exposição? Porque eu odeio ser mãe de artista de exposição, não aguento isso. Me botam lá, bota o pessoal de 20 anos, você não quer saber, olha, tá com a Regina Silveira. Então, acho que a gente tem que pensar isso, sim. Não, eu acho que isso está sendo pensado, assim, é engraçado que a gente começou a se falar, a gente estava falando disso antes, né? Porque ele entrou em contato comigo para uma exposição que na época se chamava Curupiras e agora vai se chamar Bestiário, né? Que é essa que vai acontecer no Centro Cultural de São Paulo. Quando ele me escreveu e mandou o projeto Curupiras, nada sobre monstros e tal, gente, eu quero conhecer esse cara, porque não tem ninguém fazendo nada assim, eu quero conhecer. Sabe? Então eu acho que tem esperança no mundo. E é uma coisa importante, vamos terminar essa conversa, pelo amor de Deus, não para baixo, né? Não, claro, não. Acho que essa exposição foi uma alegria pra gente. É que esse debate da curadoria esbarra no caráter... reclamando do mercado e dos curadores, né? É que aí esbarra no caráter visceral da obra da Mariana. A obra é muito maior. E ela tá lá falando, vocês estão falando, ela tá lá também. Ela tá respondendo. Ela tá respondendo, ou não. Mas enfim. Terminamos aqui, é isso? Terminamos, né? Obrigada.